Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos. Quem fala aqui é Arthur Lemos. Temos um formato diferente. Hoje nós teremos um especial sobre transição de carreiras. Então, se você passa por esse momento, para tudo. Você está vendo que tem um time de peso aqui. Escuta com muito carinho. Inclusive, se talvez não seja o seu momento, mas se você conhece alguém que está passando por uma transição, que tem a intenção de fazer uma transição, quantas pessoas não sonham em fazer uma transição, mas procrastinam? Adiam esse sonho e por muito tempo, às vezes, por uma série de receios, de medos, e muitos deles vêm do desconhecimento. Então, além de trazer conselhos práticos do que a gente vê no dia a dia de tantos profissionais que fazem a transição com nosso apoio para atuar com consultorias financeiras, também vamos trazer um pouco da nossa experiência prática, né? Todo mundo aqui, de alguma forma, fez uma transição de carreira bem sucedida, e a ideia não é falar aqui como grande sabedor, donos da razão, mas sim no espírito de contribuir para você que está nos ouvindo. Rapidamente aqui, vou pedir um oi, né, para todos que nos ouvem, começando primeiro pelas damas aqui. Juliana Frota Jobs, seja muito bem-vinda. Muitíssimo obrigada, é um prazer enorme poder compartilhar um pouquinho de como foi essa minha transição de carreira aqui com toda a turma. Muito bom. Temos também aqui um dos homens mais elegantes, másculos, que faz jiu-jitsu, Dr. Guto Moisés, Expert Tech Finance. Como é que você está, meu irmão? Tudo bem, pessoal? Como vai? Achei que você ia falar do Diogo agora. Pessoal, espero poder ajudar, né? Contar um pouquinho como foi a trajetória. Espero contribuir e mais uma vez aí ajudar nesse momento que é delicado, né? Transição de carreira, eu acho que envolve muita coisa profissional, pessoal. Então, vale a pena a gente escutar quem passou por isso. Muito bom. E para fechar o time, grande Diogo Morelli, como é que você está? Você que ajuda tantas pessoas que passam por esse momento. E você é um cara que tem muita capacidade de transitar, né, nessa provocação do Guto aqui, né, entre o olhar técnico do que deve ser feito e entender as emoções por trás. Seja muito bem-vindo. Salve, salve, turma de Segredos Financeiros, Arthur, Ju, Guto, tô bem animado e sim, experimentei por conta própria isso e hoje parte da minha missão aqui na Empreender Dinheiro é ajudar as pessoas a construírem também este caminho, né? E tem até algo que é interessante, Arthur, colocar no começo, na abertura, né? Que se você está ouvindo e você já vem procurando conteúdos sobre transição de carreira e já ouviu isso em outro momento, e sempre que você ouve isso aqui te fisga de alguma forma, isso aqui é um indicativo que você não pode ignorar. E já para conectar aqui com a nossa missão ao longo do episódio de hoje, independente do caminho que você tomar, toma uma atitude diferente da que você tomou das outras vezes, porque o que diferencia quem de fato consegue ter algum resultado nesse caminho ou não é quem toma ação, né? Então fica aqui a provocação. E a gente vai começar da seguinte forma. Para quem está nos ouvindo, então seja muito bem-vindo agora. Formalmente vamos começar o nosso bate-papo especial sobre transição de carreira. Não tem roteiro, né? Eu fiz o convite para cada um dos que estão aqui, todo mundo aceitou e não tem muito roteiro não, né? Vou fazer algumas provocações e vamos distribuir aqui a fala. E eu vou começar com uma provocação. Quem quiser já pega aqui o microfone, tá? Ninguém sabe qual é essa provocação, mas ela está num documento nosso que virou podcast, né, chamado Manifesto Independência, que ele tem muito a ver com transição de carreira também. E é uma passagem que eu vou reler aqui, que está no livro Tribos, do Seth Godin, ou Seth Godin, se você preferir, que diz assim: o Seth Godin ele é um best-seller global, né? Ele é um autor muito conhecido. Ele conta uma história de quando ele foi passar férias na Jamaica. E aí, 4 horas da madrugada, ele não conseguia dormir, teve uma insônia, não estava conseguindo dormir, etc. Então ele saiu do quarto, né? Não está aqui no meu texto, mas salvo engano ele não queria acordar a esposa dele, então ele sai do quarto, vai para o lobby do hotel e começa a checar os e-mails dele. Ela tá naquela, tá sem muito o que fazer, que é o equivalente a hoje em dia, talvez, ficar scrollando ali, rede social e tal. O cara sentou no lobby, né, e começou a checar os e-mails. Passa um casal na frente dele. E aí, esse casal estava saindo de uma festa, muito provavelmente, mas estava a caminho do quarto, indo para o corredor que levava aos quartos. E aí ele saca, ele percebe que a mulher olha para ele, vira para o marido e sussurra dizendo assim: porra, não é triste? Aquele homem vem para aqui, para Jamaica, para passar as férias e ele tá preso 4 horas da manhã checando os e-mails dele.
porra, será que o cara não consegue tirar sequer 2 semanas de folga? E ela manda essa pro marido e sai e vai pro quarto, sendo que ele ouve, né? Talvez ela que tinha tomado umas tenha falado um pouco alto, né? Mas ele ouve. E a provocação, que é a grande verdadeira pergunta, que ele devolve, não para ela, né? Que ele devolve com o leitor, e eu vou jogar isso aqui para vocês, não, tanto o Ju como o Guto, como o Diogo podem refletir sobre isso, é o seguinte: não é triste que nós tenhamos um emprego onde nós gastamos 2 semanas evitando as coisas que temos que fazer 50 semanas por ano? E aí ele manda essa, né? E aí eu gostaria de ouvi-los. Quem quiser que pegue o microfone aí. Posso começar então? Vamos nessa. Por favor. Na minha transição de carreira, sabe o que eu ouvi? Você contando isso, eu lembrei na hora. Eu não lembro de onde, eu não lembro quem falou, eu não... Na época que eu estava no banco, isso foi 2016, acho, eu ainda assistia televisão. Hoje em dia não mais, né? Assim, TV aberta. E eu não sei quem virou para mim e falou assim, cara, se a música do Fantástico te dá depressão, repensa o que você tá fazendo na sua vida. A hora que você contou essa história, Arthur, na mesma hora me veio essa frase que eu não lembro como que eu ouvi, mas marcou, tanto que eu tô aqui contando, né? E eu vou te falar, dava depressão pra caralho na hora que eu ouvi a música do Fantástico. Eu falava, o que eu vou fazer? Nossa, meu final de semana já acabou. E eu acho que isso é um indicativo muito forte que alguma coisa precisa ser feita, sabe? E tem um professor meu na faculdade que ele falava o seguinte, ele comentava que tudo na vida é uma balancinha, do tá bom e do tá ruim. Por mais complicada que seja a situação, mas tudo é uma balancinha do tá bom e do tá ruim. Então, assim, determinada situação, o meu emprego, vou pegar o exemplo prático aqui, né? O meu emprego hoje, eu tenho um chefe chato, eu tenho uma atividade que eu não gosto, isso tudo vai pesando a balancinha do tá ruim. É pressão, algumas coisas que eu não concordo, vai pesando a balancinha do tá ruim. Só que aí a pessoa vira e fala assim, mas isso aqui paga minhas contas e hoje é o que me sustenta, então pesa a balancinha do tá bom. E por mais complexo que seja essa decisão e esse peso ele é relativo, o que eu percebi nesse momento que me falaram que a musiquinha do Fantástico dava depressão, eu percebi que a minha balancinha do tá bom ali, da parte financeira, não estava pesando tanto igual pesava um tempo atrás. E aí ele falou o seguinte, aí para concluir a teoria do meu professor, ele falou o seguinte, cara, a vida é muito simples, é essa balancinha do tá bom e do tá ruim, claro, para definir os pesos ali que você vai se esforçar um pouco mais, mas a situação é o seguinte, ó, o tá bom pesou, fica. Pesou mais, né? Fica. O tá ruim pesou mais, muda. Tipo, ele resumiu a vida nisso. E, claro, às vezes foi prático até demais, mas eu acredito que faz muito sentido isso que ele falou. E essa questão da música do Fantástico foi a gota d'água que falou assim, meu tá bom não tá pesando tanto, não tá pesando mais do que o tá ruim. Então, muda. Mas nessa analogia, Guto, da balança, normalmente, e assim, por exemplo, vou falar por mim, né? Com todas as pressões e as picas para resolver, e os problemas e tal, eu sou muito realizado no que faço. Não existe esse negócio de que, porra, amanhã é segunda. Mesmo, não existe, né? E não me considero mais, acho que já fui, né? Isso talvez seja ciclo, mas um cara workaholic, aquele cara no sentido do Ricardo Canella uma vez me deu essa descrição. O que é o cara workaholic? É o cara que só sabe ser feliz trabalhando. Não, né? Eu gosto de fazer churrasco, gosto de tomar gin, eu gosto muito de estar com minha família, com meus filhos e tal, mas não me dói trabalhar. De tal maneira que, e eu acho que todo mundo que está aqui agora tem um pouco disso, né? Ou é assim também. E para quem é assim, é inimaginável
você ter o trabalho, que é uma parte da vida tão protagonista, como um negócio que te faz mal. Na história da balança, chegando no ponto que eu queria, normalmente é isso. O trabalho não me faz feliz, eu vou manifestar isso de várias formas, é o chefe, um ambiente tóxico, são os colegas que são competitivos de uma forma não sadia, o horário, a flexibilidade do trânsito envolvido, qualquer coisa, certo? Tá ruim. Sendo que a parte financeira é o tá bom. Mesmo que ela não seja a parte financeira que eu gostaria, ou que eu sonharia, etc. Mas nessa lógica de que, pô, mas isso aqui me dá uma segurança, mas isso aqui paga minhas contas, mas eu tenho filhos, então eu não posso me arriscar, não posso empreender e tal. Aí a pergunta que eu devolvo é, dito isso, ou pelo menos imaginando como hipótese que essa balança, a parte financeira é o que retém as pessoas em profissões que elas não estão necessariamente preenchidas e felizes para muitas pessoas, qual é o melhor momento para ter essa dose adicional de coragem para começar esse projeto? Né? E qual é o melhor momento tem a ver também dentro dessa pergunta é um queimar a ponte, tomar uma decisão e flipar, né? Ou eu vou construir isso paralelamente para que eu consiga, de fato, transitar de carreira daqui a 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos? Acho que nunca vai ter essa resposta, né? Exato. Do momento Eu ia certo. falar isso. Eu acho que depende muito da pessoa. Não sei se a Ju vai concordar comigo, né, Ju? Já, desculpa te cortar, mas eu acho que é isso, sabe por quê? Porque vai ter gente que vai se sentir confortável em começar em paralelo. Começar ali sem queimar a ponte e ir vendo se vai dar certo ou não. Agora, tem pessoas, e isso vai muito de autoconhecimento também, porque é aquela história, né? Às vezes não queimar a ponte vai te fazer não fazer o que tem que ser feito. Chega um momento que tem que queimar a ponte. Mas no início, eu acho que vai muito de personalidade. Aí eu vou puxar a Ju para a conversa, né, Ju? Eu acho que a questão de quem tem filhos, quem não tem, isso tudo, pô, aí mês que vem tem o boleto da escola. Porque uma coisa, eu vejo hoje que eu tenho 2 filhos, eu vejo assim, pô, realmente, eu ouvia isso muito quando eu não tinha filho, que é assim, o seu momento de arriscar é agora que você não tem um passarinho para dar água. E é verdade, entendeu? Sim. Assim, eu acho que vai muito... Mas não impede. Exato. Então, acho que vai muito de cada pessoa entender como que é a personalidade dela, como que ela vai lidar com essa situação. Mas, especificamente falando de queimar a ponte, eu acho que em algum momento, não seja no início, talvez mais para frente, mas em algum momento é importante queimar a ponte, porque senão você vai ficar naquele lenga-lenga ali o resto da vida. Concorda, Ju? Eu concordo totalmente. Assim, eu acho que chega uma hora que você tem que se jogar no projeto, mas eu entendo que tem muito do perfil e do momento, né? Filho, ele não te impede, apesar da gente acreditar que sim. Pelo contrário, eu acho que muitas vezes ele acaba sendo uma catapulta para você acelerar mais, porque você tem uma responsabilidade muito grande. Então, eu acho que ajuda. Para mim, o termômetro é a felicidade. Eu sempre trabalhei feliz. No momento em que eu deixava de estar feliz, e a analogia da música do Fantástico funciona muito bem, é a hora de mudar. De alguma maneira, porque não vai dar certo. E se você ficar naquilo, aquilo te corrói. E você fica doente. E a sua família fica doente. E aí você entra numa espiral. E eu não negocio com isso. Eu acho que a felicidade, ela faz parte. Ela não é 100% do tempo. A balancinha do lado do tá bom nunca tá sempre bom. Eu amo o que eu faço, amo empreender, mas eu faço coisas que eu não gosto. Eu não tem, faz parte da vida. É ser adulto isso, da né? vida adulta, É isso. exatamente. Então, eu acho que cada um tem que dosar esse termômetro, mas uma hora requer uma dose de coragem e ir em frente. E ontem eu estava pensando sobre isso, conversando num evento, que eu acho que mais importante de você saber o que você quer nesse momento é você saber o que você não quer. Para onde você não quer voltar, o que você não quer mais para sua vida. Vou puxar o gancho aqui, tá, pessoal?
Aí é um pouco de experiência própria com o que a gente também enxerga nos programas de acompanhamento e nos programas de implementação que a gente tem aqui, Arthur. É que não existe manual para transição de carreira, de Diogão, manual para que você possa empreender. Para fins de entendimento da audiência, que tem muita gente que não sabe o que é programa de acompanhamento. Não precisa explicar o programa, mas só dar um overview para as pessoas entenderem um tanto que você tem contato com essa realidade. Tá, maravilha. Então, alguns passos para trás, né? Aqui na ED, eu sou um dos responsáveis por montar o programa de acompanhamento junto aos consultores que estão numa etapa inicial de carreira, prioritariamente, e que pensam em fazer uma transição para viver de consultorias financeiras. Então, isso aqui, né, me faz ter contato com muitas histórias de pessoas que já transicionaram, com pessoas que estão neste momento transicionando, né, com outras que, assim como o Guto falou, né, queimou as pontes aqui para poder fazer essa transição de maneira radical, outras que estão construindo aqui a sua reserva para poder fazer esse processo de maneira mais fluida. Então, por isso que eu falei aqui que não tem manual. Aí entra um pouco do autoconhecimento, que o Guto muito bem falou, e o que a gente enxerga muito do lado de cá é que, e conectando com o que Ju disse, né, que estava aqui na ponta da língua, eu acho que quem faz esse exercício de transicionar a carreira executa um movimento em direção a um lugar onde você quer ir, né? Que, poxa, esse lugar é diferente de onde eu estou hoje, é um lugar onde eu acredito que eu serei mais feliz, onde eu acredito que eu vou me sentir mais realizado, financeiramente é algo que vai me fazer ganhar mais dinheiro efetivamente no tempo, né? Por mais que eu perca aqui no curto prazo, mas você olhar para o lugar onde você está e você perceber que este lugar não é seu, é fundamental para que isso seja um dos elementos que te empurra para frente. Porque, e aí é na natureza biológica do ser humano, né? A gente tem uma tendência natural a permanecer no lugar onde estamos, porque isso é inclusive um instinto de proteção. Você tem medo do novo, você tem medo de dar o passo em direção a coisa que você não conhece. Então, eu acho que um pouco desse impulso de não querer estar no lugar onde está e almejar este novo lugar é algo fundamental, né? E isso é uma equação que ela, mais uma vez, não está no manual, não existe um jeito certo de fazer. Existe um jeito que conecta com a forma de pensar e de existir de cada uma das pessoas, e por isso que é tão complexo. E por isso que muita gente fala sobre isso, e é um assunto que conecta com muitas pessoas. E aí, se é tão complexo e eu tenho medo, como é que eu me preparo para fazer uma transição de carreira? Estou aqui escutando vocês, né? Diz assim, pô, beleza, depende de cada um, é personalidade, tem filho, não tem, mas se tiver filho também não é um impeditivo necessariamente e tal, é complexo. Como é que eu me preparo financeiramente, se financeiramente para mim é um desafio maior, ou até mesmo emocionalmente para poder fazer a transição? Tá, eu vou seguir na resposta aqui, Ju, Guto, o próprio Arthur complementam aqui. Tem uma defesa, Arthur, que a gente sempre coloca na mesa, isso inclusive, você cita isso em um dos capítulos do livro Jovens Ambiciosos, contando a história do cara que compra um carrinho de cachorro-quente, se eu não me engano. Acho que você vai lembrar de que capítulo é esse. Mas basicamente, a ideia de comprar o problema, que basicamente é o seguinte, vou citar um outro exemplo aqui, né? A pessoa, ela quer abrir um salão de beleza. E aí, poxa, ela vai lá e contrata 4 cadeiras de salão de beleza, ela contrata o ponto físico, ela monta o time de marketing para poder divulgar o salão de beleza, mas ela não sabe nem se as pessoas que estão ao redor dela contratariam ela para poder cortar o cabelo. E para cortar o cabelo precisa de uma tesoura, pô. Então, na prática, uma das coisas que a gente defende como premissa é que você precisa construir a mínima estrutura possível, no MVP, como muita gente chama, para que você tenha a segurança de que este novo exercício profissional para o qual você se propõe, no qual você quer se lançar, de fato você tem aptidão para isso. Porque, pô, se eu quiser ser um artista de circo, um equilibrista, mas eu não tiver a menor capacidade de me equilibrar, eu não tenho condições de fazer esse movimento. E aí esse movimento, esse MVP, né, ou seja, você testar pequeno, garante que você constrói uma microvalidação para o passo que você quer dar. Então é uma das coisas que eu sempre penso, né? Qual é a microvalidação que eu preciso buscar para dar o próximo passo? E isso é uma coisa que a gente tem como premissa dentro dos programas de implementação, né, de transição de carreira, aqui para consultores financeiros, e é uma coisa que eu também carrego muito comigo. Sempre pensar nesse micropasso. E à medida que você vai dando e você vai buscando essas microvalidações, você vai se sentindo mais confiante para dar o próximo passo. Esse primeiro passo ele pode ser muito pequeno, né? Que pode ser comprar a tesoura lá para poder começar a cortar cabelo, mas é esse primeiro passo que vai garantir que você compre depois as 2 cadeiras que você quer comprar, que monte o lugar físico que você quer montar.
E tem pessoas que querem queimar a etapa, elas pensam sempre na última etapa, em vez de pensar na primeira. E isso interfere muito nesse processo. Isso eu é muito fiz comum. 2 exercícios que me ajudaram, que me ajudaram muito nesse momento, que foi, num primeiro, testar um cenário assim, e se der tudo errado? O que acontece com a minha vida? Eu falei, bom, se der tudo errado, eu falei, no limite eu tenho a casa dos meus pais, então eu não morro de fome. Aí isso te dá uma segurança de falar assim, pô, tá, do chão não passa. Né? E aí você começa a pensar nas possibilidades. E na nossa área, né, e aí falando para a nossa área, onde a gente trabalha com consultoria financeira, com pessoas, tem uma outra coisa que é uma vantagem muito grande. Diferente da cabeleireira, que eu preciso ter um ponto, que eu preciso ter pessoas, que eu preciso ter estrutura, ou quem vai montar uma loja de roupa, que precisa ter estoque. Cara, eu não precisava de nada para começar, a não ser eu. Então, o custo, se der errado, é muito baixo, porque eu não investi, eu só investi meu tempo e minha energia. Então, a chance de dar errado é muito baixa, porque só depende de mim. Porque eu vou atrás, eu vou conversar com as pessoas, e isso é maravilhoso. Ô Ju, imagina um bancário que está nos ouvindo e ele percebeu, não por conta desse podcast, tá? Mas ele percebeu que a balancinha do ruim lá, pegando o professor de Guto, tá muito ruim, tá pesando muito. Aí esse cara diz assim, para atuar, vou pegar o nosso, já que você fez essa provocação, o nosso mercado aqui, né? Vou atuar como consultor financeiro. Eu não tenho que fazer um investimento inicial alto, meu custo de errar é baixo. Ah não, mas eu vou interromper a carreira porque eu vou pedir para sair. Ao sair eu ainda recebo alguma coisa. Sendo que é o seguinte, veja como é forte a força do medo. Imagina que esse bancário, eu tenho muito mais a perder o quanto mais eu tenho de experiência empilhada e de trajetória na carreira, né? Se eu sou um estagiário e pedir para sair, sim. Mas se eu sou um puta gerentão, né, eu tenho uma posição e é lógico que a recolocação ela não é instantânea, mas qual é a probabilidade de um bom profissional, de uma seguradora, de um banco, de uma área corporate, de uma gestora, passar muito tempo, depois se eu disser o seguinte, pô, não deu certo. Ou então assim, descobri que não é para mim. Pô, eu estava equivocado. Vou voltar ao mercado. Qual é a chance também dessa pessoa dizer, não, você tentou, agora ninguém me quer mais, né? Ou seja, normalmente, onde eu estou querendo chegar, o risco, ele é menor, e aí temos a versão a perda, né? Ele é menor do que de fato é. Faz sentido, quando não? Você para pra pensar nisso, faz todo sentido. Você fala assim, cara, por que não? E até porque se eu voltar, a experiência que eu tive conta. Total. Eu não perco a experiência que eu tive. Eu mudei totalmente de área. Eu era da área de comunicação e marketing. Apesar de trabalhar com o mercado financeiro nessa área, eu fui para a prática, né? Eu falo assim, no limite eu poderia voltar a fazer o que eu fazia antes. É que eu sei para onde eu não quero. E eu sei que eu não quero aquilo mais. Então isso não entra. Com o tempo você vai criando coragem e vai queimando as pontes. Fala, Gutão. Só para não perder esse gancho, vou deixar o Guto... Eita, aí complicou. Eu vou deixar o Guto falar, porque o Guto é mais bonito que eu, pô. Vai, Guto. Não, pô, se for a ordem de... Vai, Diogão, depois eu complemento. Não, então, só para não perder o gancho, eu até acho, Arthur, que existem 2 tipos de transição, assim. Uma transição que ela é uma transição mais dura, ou seja, tecnicamente, eu me formei em arquitetura e decidi fazer medicina. Esse cara, ele fez uma transição de carreira pesada, porque tecnicamente, algumas das competências que ele desenvolveu, ele decidiu agora aplicar para outra coisa. E tem a transição... que é uma transição como essa que a Ju falou. Pô, você trabalhava com marketing, comunicação, né, dentro do mercado financeiro, de certa forma, e aí agora eu empreendo, tendo que desenvolver outras habilidades e competências relativas à posição que eu ocupo hoje. Mas uma coisa que eu acho que a gente não deve considerar, e aí conecta com o que Ju falou aqui, que essa experiência acumulada, mesmo do arquiteto que se torna médico, traz um repertório que um médico que percorreu esse caminho desde o começo jamais vai ter. Então, as pessoas elas costumam olhar com mais medo para o desafio da mudança, mas desprezam os ativos que elas possuem, porque tem coisas que só você tem a competência para poder fazer da tua forma, porque você desenvolveu uma carreira que ela é individual, ela é particular.
Então, eu nem considero que a transição de carreira que eu fiz, por exemplo, foi uma transição dura, hard como essa. Eu considero que as mudanças que eu acabei fazendo fizeram com que eu me tornasse um profissional mais completo em virtude do repertório que eu já possuía. Então, é só um complemento ao que o Ju falou e, enfim, acabei interrompendo você aí, Gutão. Tem 2 pontos que é válido para quem está nesse momento que tem que ser considerado. E até, não sei se vai ser spoiler ou não, porque vai depender de quando a pessoa está ouvindo esse podcast aqui, mas a gente gravou essa semana um vídeo lá para o canal da Tech Finance sobre transição de carreira também, que eu contei a minha história e falei alguns pontos. E esses 2 pontos eu citei muito no vídeo. Inclusive, fica a sugestão para quem está ouvindo aqui também correr lá no YouTube e assistir esse vídeo. Que é o seguinte, excelente. Primeiro ponto, se nasceu perfeito, nasceu tarde. Eu vejo o pessoal com muito medo, às vezes, que é o que o Diogo falou, e isso limita. E uma das coisas que as pessoas fazem, que travam muito esse processo, é o quê? Se eu quero fazer determinada atividade, vou pegar o nosso exemplo, se eu quero começar com consultorias financeiras, o cara, ele pensa às vezes que ele vai ter que ter o escritório no empresarial top, que ele vai ter que contratar uma assistente, que ele vai, enquanto ele não tiver isso, ele não começa. E não é assim, a gente não vai começar assim. Então, não espera o cenário perfeito, ideal, o aluguel do empresarial mais top da sua cidade para você conseguir ter, né? Não, eu tenho que alugar lá nesse empresarial, porque senão eu não... os escritórios das corretoras aqui estão lá, então eu tenho que estar lá. Calma, começa. E aí vem o segundo ponto, que é o quê? A gente tem que trocar o pneu com o carro andando, entendeu? Como a gente não vai nascer perfeito, põe o carro para andar e vai fazendo os ajustes. Então, assim, não vai ser perfeito, não vai ser tudo certinho. Eu, por exemplo, quando eu comecei com consultorias, eu falo isso muito lá na Tech Finance, né, nos canais da Tech Finance. Quando eu comecei, não tinha Tech Finance. E eu bati cabeça demais, né? Então, assim, só que hoje eu vejo que se eu não tivesse começado, e aí entra o que a Ju falou, querendo ou não, quando eu descobri a Tech Finance, que aí foi a cerejinha do bolo, eu fluí muito. Por quê? Porque eu já estava batendo cabeça antes. Sim. E eu consegui colocar esse carro para andar, e aí vai de cada um. No meu caso especificamente, eu considero que eu tive 2 transições de carreira, assim, dentro do mercado financeiro, que foi quando eu saí do banco e me tornei autônomo para vender seguros. Querendo ou não, é uma troca importante, porque no banco você tem um monte de benefícios, você tem carreira, você tem... Quando você vira um autônomo, eu ouvi isso dentro de casa, assim, eu entendo que minha mãe, com um senso de proteção, na hora que eu comentei com ela, falei, mãe, estou saindo do banco para vender seguro de vida, falou assim, você vai trocar uma carreira no banco para bater pasta? Foi isso que ela falou. E como gerente geral, num banco tradicional, num dos maiores bancos do país, à frente de uma agência, é uma situação delicada você abrir mão disso. E na hora que ela fala isso, eu confesso que ela me fez refletir. Só que eu falei, tem que ser. E o segundo momento, esse primeiro momento, essa primeira transição, foi meio que queimando. Não tinha como, né, eu exercer as 2 atividades. Eu tinha que sair de um para ir para o outro. E o segundo momento já foi totalmente diferente, que deu para fazer simultaneamente ali, né? Já que eu era autônomo, eu fazia a minha agenda já, foi quando eu comecei com as consultorias, que eu entendi que eu precisava ter outras fontes de renda, eu queria ter outras fontes de renda, e não fazia sentido nenhum eu fazer o seguro do cara e eu ter ali inúmeras outras possibilidades, e o próprio cliente me demandava questões de investimento, questões de planejamento, e eu não ter renda em cima disso. Eu falei, poxa, existe uma forma aqui de ganhar um dinheiro. Só que, querendo ou não também, é uma transição. Por quê? Porque o tempo é escasso. Não tem como
Se eu vou abrir mão de... Se eu vou trabalhar com outra frente, eu vou dedicar menos à parte do seguro. Então, essa segunda transição de carreira, no meu caso, ela foi mais tranquila, ela foi mais suave. Mas, é o que eu falei, chega uma hora que tem que queimar a ponte. E eu não fiquei esperando o cenário, eu vou esperar ter escritório, ter assistente, ter time, ter 100 milhões de AUM sob aconselhamento para queimar a ponte. Não. E foi a melhor coisa que eu fiz. Muitas vezes, não sei se você via isso, mas na seguradora eu percebia muito isso também. O mundo corporativo, ele tem todos esses benefícios que você falou e as pessoas ficam muito presas ao status, né? Ao cargo Total. que você ocupa e tudo que envolve esse cargo. E aí o teu desapego não é só a questão financeira que você tem. São todas essas benesses que estão ali a seu dispor, que no momento em que você empreende, principalmente quando você está começando, você vai ralar sozinho. E é importante que você rale sozinho para você entender como funciona tudo o que você precisa, para depois você poder delegar bem para outras pessoas. Porque se você não entende, você não vai conseguir delegar direito. Nesse caso, Ju, olha como é que foi impactante para mim, aí trazendo experiência pessoal aqui, né? Só para contextualizar. Foi perfeita. Isso impactou mais do que a grana no meu caso. Por quê? Porque a minha família era de bancários. O meu avô trabalhava no Nacional. Aí meu avô teve 3 filhos, minha mãe e 2 meninos. Meus 2 tios, bancários. Um gerente geral, o outro superintendente, diretor. Aí as esposas deles, bancárias. Então, ou seja, a minha família respirava banco. Você imagina como é que foi para mim falar assim, eu vou abrir mão disso, eu não quero mais isso aqui para mim e vou seguir outro caminho aqui. Só que aí entra o que a gente falou, eu não me via mais naquele modelo que a gente sabe como é que o banco faz, né? Que provavelmente a gente vai ter muito bancário aqui ouvindo, e a gente sabe como é que funciona. E a partir do momento que eu estudando, me dedicando, tudo que eu estudava, o que eu via na prática dentro do banco, era conflitante. Eu falei, não tem jeito, não dá para continuar. Sabe o que eu acho maravilhoso? 10 anos depois que eu fiz essa mudança, quando eu olho para trás, eu encontro com algumas pessoas que ainda estão nos mesmos lugares, elas ainda reclamam das mesmas coisas. Perfeito. Isso exatamente isso. Exatamente isso. Isso é maravilhoso, mas isso é pesado, na verdade. Mas isso pra mim reforça tudo. Eu falei, cara, imagina, como é que você fica no mesmo lugar? Não, e eu acho assim, aí a gente ouve muito isso, né? Você tem muitas histórias, o Walt Disney só construiu o Walt Disney depois de 50 anos, e assim, isso é muito bonito, esse tipo de coisa acontece, mas não representa a média, pô. O cara virou uma história porque é diferente, assim, eu faço uma analogia pensando em transição de carreira, que é assim, você tá andando na autoestrada, e você tem algumas chances de pegar rotas alternativas que representam essa possível transição. Mas à medida que você vai deixando essas rotas passarem, que você vai avançando nessa direção aqui, que é a direção na qual você está hoje, né, se manter a inércia, esses retornos eles costumam ficar cada vez mais difíceis de aparecer ao longo do caminho, porque você perde coragem, porque você constrói uma estrutura que envolve a família, de pessoas que dependem de você. Então, essa história de Ju aí dos 10 anos depois é bem pesada. Concluiu? Não, é isso. Eu ia provavelmente falar mais uma frase que seria só um reforço do que eu já estava dizendo. Não, deixa eu só pegar aqui o embalo. Nos eventos presenciais, principalmente, mas nas redes sociais também, assim, mas é porque quando é olho a olho é diferente. Eu, ao longo dos últimos vários anos, eu tive várias conversas muito profundas, assim, com pessoas que talvez nem tivessem a intimidade necessária para se abrir tanto, mas é quase como um grito ali, dizendo assim, porra, eu acho que você pode me ajudar, velho. Puf, o cara, pá, né? É muito maluco você lidar com gente, e quando você fala de transição de carreira, você está falando da história da vida da pessoa, no final do dia, né? Ou não estou feliz onde eu estou, eu quero... Isso é falar da vida. E aí, os elementos que impactam isso tenho filhos e tal...
É uma coisa bastante profunda. E aí, velho, isso que você trouxe, Diogo, é o que é, mas ao mesmo tempo, aquela máxima, né? Pô, o melhor momento para você plantar uma árvore era 10 anos atrás, o segundo melhor momento é hoje. Porque, assim, agora, tem a ver com o que o que Guto falou de se nasceu perfeito, nasceu tarde. Aí, isso é contraintuitivo na transição, porque a ideia do preparo, ela faz muito sentido. Então, de novo aqui, eu quero viver de consultorias financeiras, ou atuar com consultoria financeira. O que pega tanto não é assim, sim, tem pessoas que querem ter o melhor empresarial da cidade, como o Guto falou, né? Mas o cara meio que sabe no íntimo que, porra, mas eu não vou começar pelo melhor empresarial da cidade. Mas a história do preparo, ela é contraintuitiva e vai na contramão do que você falou também, Diogão, da microvalidação, né? Que é assim, porra, para poder fazer bem essa transição e me apresentar às pessoas como consultor financeiro, eu tenho que ter uma certificação. Faz sentido. E daqui a pouco tem que ter outra. Assim, e aí o cara perde a chance de fazer a microvalidação, né? Sendo que ele tem uma justificativa que parece fazer muito sentido e ela é racional. Não, disse, não, estou me preparando, estou estudando e tal. E isso dá uma falsa sensação de controle sobre o que está no futuro, que permite que o status quo, que é a inércia, assuma controle de novo, né? Então, essas decisões, elas exigem uma dose elevada de coragem, né? E eu não tenho um tanque cheio de coragem o tempo todo. Então, às vezes o cara tá num evento, às vezes o cara recebeu uma provocação, teve um comentário da esposa que entrou diferente, tem uma insônia que foi pior. E a minha experiência, velho, assim, o que é que eu morro de medo? É quando eu tenho um bom plano racional, que eu sei que tem uma distância muito grande entre aquilo que faz sentido e aquilo que a gente consegue colocar em prática. Então é o cara que diz assim, não, eu gostei muito eu encontrei, eu não estava feliz, eu encontrei o que eu quero fazer, né? E não tem como, eu tô falando muito da nossa experiência, mas eu vou dar uma organizada, tá muito corrido, vou me preparar e daqui a pouco eu contrato isso aqui, ou vocês, ou alguém e tal, quem sabe no começo do ano, para estar aqui num ponto. Esse cara é o cara que daqui a 10 anos vai estar no mesmo lugar reclamando dos mesmos problemas. Não vai vir nunca. Exato. Não vai vir nunca, né? E aí o que eu vou devolver para vocês com base nisso, o Guto fez um comentário que, pô, para mim, trazendo um pouco da experiência pessoal, é assim, todo mundo aqui fez uma transição, o que é que você mais aprendeu sobre você no processo? Pergunta um pouco mais, camada um pouco mais embaixo. Eu tô com a resposta pronta aqui, eu vou puxar e depois eu passo a bola aqui para Ju e para Guto. Com o meu processo, o que eu mais aprendi foi sobre a importância de estar nos ambientes certos. Eu acho que o estar no ambiente correto, com pessoas que, em certa medida, carregavam o mesmo desejo de crescimento, de construção que eu tinha, né, foi fundamental para que eu alcançasse o lugar onde estou hoje e almeje coisas maiores do que aquelas que já possuo, nos lugares que já cheguei. Porque, falando de consultorias, né, qualquer, na verdade, exercício de empreendedorismo, ele é um exercício muito solitário. Quando você se fecha ali para poder executar o que você precisa executar, é você e você. E nem todos os dias nós podemos contar com a motivação de que vamos dominar o mundo, porque essa motivação ela oscila. E o que me fez ter a capacidade de executar de forma disciplinada as coisas que a gente precisava fazer e que precisa fazer para continuar crescendo, isso eu também vejo dentro dos programas de implementação que a gente tem, é a capacidade de estar no ambiente correto. Então, e esse ambiente é composto por pessoas que estão em momentos parecidos com os que eu experimento hoje, então isso aqui é um ponto importante. E depois, eu contar com uma espécie, né, e aí é parte do trabalho que a gente faz nos programas de implementação, de juiz, que é a pessoa, né, a figura que vai garantir que com o tempo eu consiga executar de forma disciplinada aquilo que eu preciso de fato fazer. Então, ambiente para mim talvez tenha sido o elemento mais importante para que eu tenha executado a minha transição, né, que a ocasião foi encerrar um negócio de consultoria empresarial que eu possuía, topar a ocasião ganhar 5 vezes menos do que eu ganhava nesse meu outro negócio para poder ingressar aqui na Empreender Dinheiro e sustentar. Na época, a minha transição ela se deu em virtude do ambiente. Eu falei, putz, eu sei que eu vou dar um passo para trás na carreira agora,
Mas eu sei que eu estou no ambiente correto, de pessoas que querem crescer, e eu sei que isso aqui vai me levar para um lugar que eu não sei qual é direito ainda, mas é um lugar melhor do qual eu estou hoje. E eu comprei essa briga e, pô, não me arrependi, né? Estou muito, muito feliz. Acho que o ambiente foi fundamental. Para mim, acho que junta um pouco isso que você está falando, mas num primeiro momento foi baixar um pouco a ansiedade de querer fazer tudo ao mesmo tempo e ficar antecipando um planejamento muito complexo para fatiar os problemas e ir lidando com as coisas conforme elas aparecessem, porque às vezes a gente fica com muitas ideias e quer fazer tudo e acaba não fazendo nada. Então, trazer isso para, qual é o problema de hoje, eu vou resolver o de hoje, aí eu sabendo para onde eu quero ir e conseguir fatiar o problema. E uma outra coisa que conecta muito com isso, porque eu concordo que o ambiente faz toda a diferença, mas é justamente você entender que, provavelmente, quando você começar a empreender, as pessoas mais próximas, elas não vão te apoiar tanto quanto você gostaria. Elas podem até não te criticar, mas as pessoas muito próximas, elas não vão comprar o problema com você. É um processo solitário, sim. Então, você selecionar essas pessoas e, de fato, se afastar daqueles que te puxam para baixo. Então, assim, buscar as pessoas que te puxam para cima e se afastar das que te puxam para baixo. Porque é um atraso de vida. No meu caso... Elas, daqui a 10 anos, vão estar reclamando das mesmas coisas e não vão te ajudar. E se você começa a empreender e se destacar, aí é que elas te puxam. Exatamente. No meu caso, eu fiquei refletindo aqui enquanto o Diogo falava, a Ju também, e eu vou entrar num mérito aqui que é aquela questão que muita gente fala hoje em dia, né? Que é o propósito. E não, eu não vou falar que você tem que trabalhar com o seu propósito, que não é isso, eu não acho. O que eu me descobri, né? Quando eu fui olhando para mim, o que eu entendo hoje sobre essa questão de propósito? Às vezes fica muito romantizado essa questão, eu tenho que fazer o que me dá propósito. Não, às vezes você tem conta mesmo, então se vira. Eu acho que a vida real é por aí. Mas se você tem a coragem de meter a cara mesmo, de colocar o carro para andar e tal, eu acho que o propósito te encontra. E não esse negócio de ficar, eu vou buscar, eu tenho que fazer o que é o meu propósito de vida. Não. Faz o que você acha que você tem que fazer. Se né, vamos pegar o nosso exemplo aqui que a gente usa tanto. Se você está no banco, se você é assessor de investimento, corretor de seguros, você tem vontade de começar a fazer consultoria financeira, por exemplo, faça. E aí, o que aconteceu comigo? Eu comecei a fazer consultorias financeiras e não tenho problema algum em falar isso. Inclusive, eu falo com os meus clientes, que é o quê? Eu comecei a fazer para ganhar dinheiro, eu quero ganhar dinheiro. Eu tenho 2 meninos para criar, eu quero ter uma qualidade de vida legal, e isso passa pela parte financeira. Mas acaba que, junto disso, o propósito me achou. Não foi, eu não entrei nesse negócio só pelo propósito. Eu quero fazer consultorias financeiras porque eu quero salvar a vida do meu cliente. Não, mas isso hoje é um ponto que eu falei, caralho, isso é legal demais, porque a vida da pessoa mudou porque eu participei disso. E aí você começa a ver o tanto que você pode fazer bem para outras pessoas com um negócio que foi... Se eu não tivesse tido essa coragem, eu tava lá, eu seria o que a Gil falou, seria o cara que daqui 20 anos ia estar reclamando, ia estar com um buraco na barba, igual eu tive, porque estresse. E ia estar reclamando e nada ia mudar. Então, eu acho que essa questão de meter a cara, de fazer o que tem que ser feito, uma hora esse propósito que todo mundo vende como a busca que você tem que correr atrás, preocupa com isso não. Ele vai te encontrar, entendeu? Acho que é isso. Muito bom. E tô no modo entrevistador aqui, porque a medida que vocês estão falando, eu tô tendo ideias de perguntas que eu gostaria de ouvi-las. Eu vou trazer mais uma. Responde essa, Arthurzão. O que você aprendeu na sua transição? Acho que é legal. É isso aí.
Boa, Guto. Cara, a minha principal transição, assim, do ponto de vista da mudança do que eu fazia, foi pedir demissão da Deloitte, né, para empreender com meu dinheiro, somado ao dinheiro de uma sócia que eu chamei para o projeto, não fosse isso eu não teria condições de começar, e somado à crença baseada numa projeção que os recebíveis dos primeiros clientes financiariam o investimento necessário para começar o negócio. Então isso vai na contramão de qualquer ideia que o meu lado planejador poderia defender. Quando eu saí, não com essas palavras e com essa analogia, mas é porque, e é maluco isso, a gente tá falando do cara que tá num ambiente que ele não gosta mais e tal. Bicho, a minha balança do ruim tava muito ruim, porque eu tinha entendido que não era isso que eu queria. Apesar, e a Ju falou um pouco disso, né? Apesar de gostar muito da empresa, do ambiente, ter orgulho de falar o que eu fazia para as pessoas e tal, e ter uma boa perspectiva. Então você veja como é pessoal o processo, né? E aí, velho, essa minha parte da história, ela tá muito enraizada na minha forma de ver esse movimento, né? Eu acho que para a maioria das pessoas só vai se você conscientemente comprar risco. Isso não significa necessariamente fazer uma puta maluquice. Sempre cabe essa análise que a Ju trouxe, né? Porra, o pior cenário que pode acontecer, né? E às vezes é um pior cenário que dá para conviver com ele, mesmo que ele seja ruim, né? Sendo que você pode ter o upside e assim por diante. E aí, velho, o que eu guardei disso é assim, para construir algo relevante, mesmo que você não abra uma empresa, né? Mas você vai precisar embedar a sua história de iniciativas que têm risco, né? E eu fui validando isso em uma série de movimentos que eu fui fazendo, mesmo aqueles que não deram certo. Então, talvez isso seja mais especial para mim, Guto, porque eu sou esse DNA do planejador, né? E é uma coisa que eu falo muito, e eu falo muitas vezes para pessoas que estão me consultando, dizendo assim, porra, você acha que eu deveria fazer a transição agora? E muitas vezes essa pergunta, ela está concatenada com comprar um programa de acompanhamento. Então eu tenho um viés na resposta, né? E aí muitas vezes eu digo o seguinte, velho, se você não equilibrar a análise dessa decisão entre seu eu planejador e seu eu empreendedor, que às vezes o planejador financeiro, por exemplo, é um cara que, por definição, é um cara mais analítico, mais cético e tal. Você nunca vai fazer esse movimento, não importa quanto dinheiro você tem, né? Verdade. Então, esse aprendizado para mim foi importante, porque falando assim, e um aprendizado sobre mim, pelo menos, né? Parece meio óbvio, mas é o tipo de aprendizado que quando se dá de forma biológica, quando você passa pelo processo, ele é muito mais profundo, né? Então tá aqui a minha resposta para essa pergunta, Gutão. E aí, eu acho que eu esqueci o que eu ia perguntar, não, mas eu lembrei. Vamos supor, certo, que a doutora Maria está nos ouvindo, mas ela acabou de fazer a transição. E aí ela tem um misto, né? Principalmente se for para empreender. Para quem não sabe, quando você vai empreender, você se torna um pouco bipolar. Em que sentido, né? Você acorda com a absoluta convicção que você vai conquistar o mundo, e não é que você vai dormir, assim, antes do almoço você já é a pior pessoa do planeta, com o pior negócio do planeta, e na volta do almoço você vai comprar a empresa de Elon Musk. Então você fica nesses extremos, né? E doutora Maria, que acabou de fazer essa transição, está nesse extremo, é um misto de sensação boa, de orgulho dela mesma, com puta merda, vamos dominar o mundo, vai dar certo, fechei o cliente, daqui a pouco, puta que merda que eu fiz e tal, e o frio na barriga. Qual foi a pior parte, ou o momento mais desafiador da transição de vocês, ou de uma delas, que você consegue se recordar, depois dela feita, né? Ou no momento que ela estava sendo feita? E junto com essa pergunta, se vocês têm um conselho para lidar com essa dor, ou esse problema, ou esse desafio. São perguntas que requerem um de cada vez, né? O silêncio mostra o quanto a pergunta foi boa, porque o cara tá pensando aqui, ó, e como é que vai responder e tal. Tô tentando escanear. Velho, assim... Pede pra ser vulnerável. Providenciar uma taça de vinho para cada um aqui, que a coisa vai ajuda a fluir. Esse momento aqui comprova que não tem roteiro, hein? Não, pois aqui não tem roteiro.
Ô Arthur, você falou da doutora Maria, né? Bem-vinda, viu, doutora Maria, para a transição de carreira. É engraçado porque a história da dona Maria aí que você falou, ela está muito conectada com um caso de uma consultora que na última sexta-feira, né, ela está nesse momento de transição de carreira. Então já queimou a ponte, migrou full time para trabalhar com consultoria. E na última sexta-feira a gente recebe uma mensagem dela no WhatsApp dizendo assim: cara, vou desistir do programa, manda cancelar tudo, não vou e tal. E aí você troca 2, 3 mensagens de WhatsApp. E aí eu falei isso para uma pessoa do time da gente aqui, que é o Heitor. Eu falei, velho, isso aqui é a crise existencial da pessoa que tomou a decisão. Ela precisa de uma noite no meio ou de um intervalo de almoço. E, pô, a gente vai conversar com ela na segunda-feira e vai estar tudo bem. Assim, deixa só ela dar uma respirada, entender que não precisa desarmar tudo agora. E aí, dito e feito, na segunda-feira a gente tem uma reunião maravilhosa. E estamos com um plano para os próximos 7 meses dela montado já, né? E aí a gente sabe que monta plano e o plano às vezes não sai como espera, mas a gente sabe que tem uma direção clara e que a gente vai alcançar isso. É só um parênteses em cima do que você falou. Velho, aí falando sobre a minha história, tá, Arthur, agora, e sendo bem vulnerável aqui, né? Cara, eu acho que o momento mais difícil de quando eu fiz essa transição, né, que foi a principal transição pra mim, foi quando, velho, eu construí uma reserva para poder fazer esse movimento, a ocasião lá, e vi para empreender dinheiro. Fiz parte trabalhei com Gisele durante muito tempo no time de marketing e tal. Mas para mim, acho que o que é mais marcante foi quando eu estava fazendo as contas, a reserva estava lá diminuindo, né, porque eu estava, mais uma vez, né, custeando o padrão de vida para poder comprar esse desejo e comprando o risco daquilo que a gente estava construindo. E, velho, chegou um momento que eu comecei a fazer conta e eu fiz, puta merda, bicho. Eu não sei como é que eu mantenho o meu custo fixo daqui a 2 meses. Eu acho que esse momento foi o mais porrada, porque quando você tem isso na sua frente, você só pensa nisso, você só pensa na conta que não fecha, e você fica abrindo a porra do aplicativo do banco e vendo se é isso mesmo, e fazendo conta. Puta merda, bicho, acho que esse foi o momento mais desesperador, assim, pra mim. E eu nunca dividi isso, assim, com ninguém da minha família e, enfim, tô falando, acho que pela primeira vez isso aqui, porque tem um pouco que conecta com o que foi a Ju, foi o Guto falou, do status, né, pô, das pessoas enxergarem de um jeito e você não quer demonstrar fragilidade. E cada um tá vivendo a sua guerra e você não sabe a guerra que o outro tá enfrentando, né, e acho que esse foi o momento mais marcante pra mim. Velho, e eu acho que o que me fez, nesse momento, segurar um pouco a onda, foi conversar com as pessoas certas. Assim, aí conecta, do mesmo jeito que a gente tem que afastar quem não contribui, eu ter conversado com uma pessoa, à ocasião, que não mudou radicalmente a minha situação, mas que cumpriu um papel importante e ser alguém que só ouviu o que eu tinha para compartilhar, puta merda, fez muita diferença. E aí eu passei por esse exercício que você falou. Vou dominar o mundo, que era o que eu imaginava quando entrei, depois nesse momento de vale, fudeu, daqui a 2 meses a conta não fecha, pra voltar depois de dizer, não, porra, a gente vai dominar o mundo, é óbvio que vai, e tá tudo certo, e faz parte do jogo. E o bom é que antes de completar esses 2 meses, a gente teve uma mudança relevante de direção para uma outra atividade que fez toda a diferença e a história está contada, né? Então tem uma dose de sorte aqui também, mas que tem uma coisa que Melissa sempre defende, né? Que a sorte ele encontra você no meio do caminho se você estiver trabalhando para isso, bem conectado com o que o Guto falou. Se eu estiver me esforçando para o propósito, ele vai me encontrar no meio do caminho, eu só preciso manter a cabeça no jogo. Então, acho que esse foi um momento mais difícil, assim, foi um momento mais extremo para mim. Eu vou passar para Ju e Guto, mas só um comentário sobre isso, é que as pessoas não têm ideia do tanto que isso é comum, a ponto de fazer parte das decisões difíceis que vão nos levar a um lugar muito melhor mesmo. E, obviamente, deixa uma marca, na maioria das vezes, positiva, né? Cria-se uma casca que não tem nenhum MBA que cria. A história poderia ser diferente, mas em perspectiva, eu tenho muito orgulho da história que eu estou construindo. E você se olhar e poder dizer, porra, bicho, que massa. É uma coisa que eu acho que todo mundo deveria sentir na vida, velho, em algum momento. Assim, de verdade. Mas é isso. Esse ponto é tão comum, porque vai ficar parecendo colégio aqui agora, né? Porque o Diogo foi respondendo e era exatamente o que eu estava construindo para responder. É incrível, porque assim, o momento mais difícil para mim envolve essa parte financeira. Porque eu tive um baque muito grande quando eu decidi,
largar os seguros, e aí quem é do mercado securitário vai entender o que eu estou falando, que o modelo lá é desenhado de forma que se você não pedala sempre, né, não vende, não está na rua comercializando, a receita começa a cair. Tinha mês que minha receita ela não caía, ela despencava. Só que eu entendia que, por outro lado, eu estava construindo algo que não era num castelo de areia, era um negócio meu, era uma renda crescente e recorrente. Isso é um ponto que, principalmente quem quer trabalhar com consultorias financeiras, um dos pontos que me encantou mesmo dentro da Tech Finance é isso, que a gente tem linhas de receita lá dentro que praticamente é um baldinho que você vai enchendo. Ele não tem buraco. E é um negócio seu. E eu enxergava isso. E eu via que lá na frente essa curva ia se inverter. Só que eu passei por esse vale que o Diogo comentou também, que é o quê? Infelizmente, é o jogo, faz parte. A queda na receita ela é muito mais brusca, ela é muito, muito antes. E eu, de certa forma, estava preparado, mas, querendo ou não, é um baque. Você chegar no mês e ver que você precisa de mais dinheiro do que você está ganhando naquele momento. E no meu caso, foi assim, em menos de um ano, a curva virou. Só que esse momento, para mim, foi muito difícil. E aí volta, né, a questão que você comentou, Arthur. A gente é planejador. Você imagina um planejador olhando para a vida dele e falando, meu Deus, essa curva tem que voltar. E aí vem um ponto que também é igualzinho o Diogo falou, que é se cercar de pessoas boas, de pessoas que você vai ter essa parceria, que vão estar com você, porque tem hora que você precisa. Você vai precisar. Se você está num ambiente errado com as pessoas erradas, talvez nessa hora você vai voltar e vai largar um negócio que ia mudar a sua vida. Ainda bem que eu bati a cabeça aqui, eu sou meio teimoso quando eu quero alguma coisa. Meu pai fala, quando você quer, ninguém segura. E realmente, ainda bem que eu continuei. Mas foi um baque pessoal para mim, né, ter eu ouvi muito dentro de casa, volta a vender seguro. E, porra, eu olhava e falava, não é isso que eu quero, não faz sentido. O que eu tô construindo aqui não é do dia para a noite, mas ele é muito mais sólido do que eu tinha. Então, ter esse envolvimento das pessoas certas, igual o Diogo comentou, nesse momento que, para mim, igualzinho o Diogo também citou, da parte financeira, foi o momento mais difícil, eu acho que faz toda diferença. Então, assim, senão acaba que vira aquele meme comum de internet, sabe? Que tem um carinha cavando, aí um tira eu não sei se é uma cenourinha pequena, um ouro, não sei, e o outro tá chegando na mina que tem muito mais ouro, só que a dele é um pouquinho mais para baixo, e ele cansou. Só que ele ia ter uma recompensa muito maior se ele continuasse. Então, assim, hoje eu vejo que eu era aquele cara ali que tava no meme, desiste. E eu falei, pô, ainda bem que eu não desisti, ainda bem que eu continuei cavando aqui. Então, vai ter esse momento, vai chegar uma hora que você vai olhar para o lado e vai falar, pô, aquele ali já tá com uma barrinha de ouro, só que às vezes a sua mina de ouro é um pouquinho mais para baixo, mas tem muito mais ouro, entendeu? Sim, sim. Eu para passar para... Calma, Ju, eu vou passar para você, mas tem uma questão aqui que é o seguinte, né? Eu estou muito interessado na tua resposta, porque, veja, eu pensei a parte financeira, o Diogo falou da parte financeira, o Guto falou da parte financeira. Eu acho que para o homem é uma coisa que é quase a testosterona, assim, né? Tipo, se você vê que o poço está secando, isso ocupa uma agenda mental gigante. Talvez seja a mesma coisa, mas como é que foi contigo? Não tem como não passar pela questão financeira, mas, assim, para mim tiveram 2 momentos que foram muito marcantes. O primeiro, logo no início, porque o Nelson, que também é sócio nosso, meu marido, quando a gente optou por empreender,
Ele tinha uma possibilidade de se recolocar, a gente morava no Rio, só que a gente teria que ir para São Paulo, a gente não queria. Então, existia uma possibilidade de um caminho que a gente falou, pô, não quero. Vamos arriscar e vamos empreender e vamos construir aquilo que a gente acredita. Só que naquele momento ele tinha 2 pensões para pagar. Então, era uma decisão importante, porque não pagar a pensão da cadeia. Então, rolou um estresse ali, assim, de cara, como é que a gente se organiza para fazer? Mas a gente fazendo aquele exercício para onde a gente não quer voltar e do chão não passa, a gente decidiu ir. Chegou num dado momento que a gente estava morando num apartamento que a gente sabia que não ia atender a gente para o futuro e, ao mesmo tempo, ele tinha um custo muito pesado para o momento que a gente estava. O apartamento era maravilhoso, tinha uma adega para 250 garrafas, era o apartamento dos sonhos. Mas a gente olhou e falou assim, cara, Mas vamos ele não vender. atendia por ser muito grande ou muito pequeno? Ou por Não, outro ele motivo? era o tamanho dele não atenderia, porque a gente queria ter filho no futuro e ia precisar de mais espaço. Ele era um apartamento grande, mas não tinha quarto que a gente precisava. E a estrutura dele era muito cara, porque ele era todo automatizado, com ar-condicionado central, então ele tinha um custo de manutenção muito alto, para o momento de vida que a gente estava de empreender. Sim. E num ponto maravilhoso. E aí a gente olhou e falou assim, cara, pelas características do apartamento, a gente sabia que ia demorar para vender. E a gente começou a fazer conta assim, cara, não vamos deixar a corda apertar para tomar essa decisão. E aí requer um desapego muito grande, que é você virar e falar assim, eu vou vender o apartamento para investir no que a gente está construindo. Vamos mudar para um apartamento menor, numa localização que não é a moda, com a estrutura que não é maravilhosa, que até hoje as crianças falam, eu gostava muito mais daquele quarto porque tinha um banheiro. Eu falei, meu amor, mas aquele quarto cumpriu uma função num momento. Mas, ao mesmo tempo, você desapegar de tudo isso e dar um passo para trás, como o Diogo, acho que o Diogo tinha falado, né? Para você poder dar outros, são decisões muito importantes, mas que fazia sentido. A gente levou quase 3 anos para vender aquele apartamento, pelas características dele. Então, você imagina se eu tivesse deixado para ter esse movimento na hora que a corda apertasse. Não ia dar certo. Né? Então, ali foi um momento bem difícil que marcou. Só que depois que você faz e vê que dá certo, você começa a ficar mais corajoso. Então, quando a gente se aproximou aqui com a Empreender Dinheiro, primeiro como cliente, né, para depois virar sócio, mudar a vida do Rio para Recife foi um passo muito mais fácil, entre aspas, porque a gente já tinha tomado outros antes, que em momentos mais delicados, entendeu? Então isso é legal, porque você começa a ver que você é muito mais corajoso do que você pensa lá na hora que você dá o salto inicial. Ali é o maior ato de coragem. Depois, você começa a falar, não, eu consigo, e eu vou. E aí você vai comprando mais risco, como você falou, e quanto mais risco você compra, o prêmio do risco é maior. E aí você fica como o Guto falou, olha, eu tô cavando aqui há muito tempo, eu tô cavando há 10 anos. Ô Arthur, tu pediu aquele vinho mesmo pra gente vai ficando abrir os trabalhos aqui mais já, interessante. Na geladeirinha aí tem. Assim. Isso aqui é Morgan Housel puro, né? É muito bom. A gente poderia finalizar aqui o podcast. Para todo mundo se preparar aqui, eu vou fechar com um conselho prático para quem tá vivendo esse momento agora. A gente já trouxe várias coisas aqui que servem, né? Mas como fala de fechamento. Mas isso que você falou, Ju, talvez tenha sido a pílula de reflexão mais profunda de todo o podcast, né? Porque para a maioria das pessoas que nos ouve, sempre há o que pode ser feito, né? A questão é o quanto que eu estou disposto a quebrar de conforto e do status quo para perseguir aquilo que eu realmente quero, né?
E quando você mexe na logística, na rotina, na renda, tudo isso é muito relevante, mas quando você mexe no patrimônio, eu acho que tem uma camada diferente, né? Então, muito parabéns, eu sabia até dessa história, mas colocada nesse contexto aqui foi muito legal, obrigado por compartilhar. Eu estava com um amigo há algumas semanas vendo alguns imóveis que seriam leiloados, visitando fisicamente, né? E aí é um negócio que eu não sou expert, né? Então, uma das casas que a gente parou o carro perto para tirar umas fotos, a pessoa que iria perder o imóvel, a família estava lá, estava morando. E ele falou o seguinte: pô, você é discreto, porque é deselegante você estar morando na tua casa que vai ser leiloada, você vai perder o imóvel e um monte de gente chegar para ficar tirando foto e tal. Aí, tem várias formas diferentes de fazer leilão, mas eu fiz uma pergunta que me marcou muito. Isso, para quem é planejador financeiro e tem essas reflexões profundas que envolvem vida e dinheiro, né? Vamos imaginar que eu tenho um financiamento, que eu tenho um imóvel que vale 2 milhões de reais e eu tenho um saldo devedor de 1 milhão, certo? A minha dívida é de 2, 3, mas o valor presente da dívida é de 1 milhão. E aí eu começo a parar de pagar as parcelas do meu financiamento até o momento que esse imóvel vai a leilão, né? Quando ele vai a leilão, eu perco o imóvel, né? Então vai ter uma ação de despejo, alguma coisa, eu vou ter que sair do imóvel. Sendo que eu poderia, né? Se o valor de mercado do meu imóvel é de 2, ou mesmo que para vender rápido eu vendesse por menos que isso, vamos supor 1,5 milhão, certo? Eu poderia vender por 1,5 milhão, quitar a minha dívida de 1 e ir para um outro lugar, né? Existe essa alternativa, né? E cada um vai ter uma composição de qual é o valor do imóvel, qual é o valor total da dívida, o valor presente e tal. Mas aí eu disse assim: porra, velho, por que é tão comum? Por que o cara não vende ele mesmo a valor de mercado, com desconto, vende rápido, porra, pega e quita e tal? E aí esse meu amigo disse assim: Arthur, as pessoas até o último momento acham que vão dar um jeito, elas não aceitam perder, né? Tem um vínculo emocional com o imóvel muito grande, sobretudo se é o imóvel que o cara mora. O cara acha que não vai acontecer com ele nunca. Ele não acha que vai acontecer com ele, ele acha que ele vai encontrar ali uma brecha, um caminho e tal, não sei o quê. E aí nessa perspectiva realmente é uma coisa muito triste. Eu estou lendo agora o livro da construção do BTG e ver a história lá do César, que é o fundador mesmo, que ele ia perder o sítio e tal. Ele conseguiu a reunião com o André Esteves 3 dias antes do leilão acontecer. Porra, é muito risco empilhado. E o filho da puta encontrou um jeito de salvar a porra do sítio, né? Mas aí vai pra Taleb, né? Tem muitos que não conseguem, a maioria não consegue. Mas é isso, a parte comportamental aqui de fazer o que vocês fizeram, que merece muito elogio, porque essa que é duro. Assim, é muito duro, é muito difícil fazer. Temos um podcast, hein, senhoras e senhores. Empreender. Considerações ou um conselho final aqui. Quem vai? Vou distribuindo aqui. Quem é o primeiro? Posso começar então? Vai lá, Gutão. Se eu fosse boa, a gente não dava, vendia, né? Mas eu acho que aqueles 2 pontos, para quem vive esse desejo de fazer essa transição de carreira, de tudo que a gente falou aqui, tem muita parte emocional envolvida, mas foca naquela parte prática mesmo, né? Se nascer perfeito, nasceu tarde, e se precisar, troca o pneu com o carro andando. Não fica esperando. Vai para a prática. Eu fiquei muito tempo me dedicando, e hoje eu entendo isso, assim, antes de colocar a mão na massa. E olha que eu considero, olhando de forma geral, eu considero que houve sim atuei de forma célere, mas poderia ter sido mais ainda. Então, hoje, olhando para trás, eu falo, poxa, ainda bem que eu fiz isso. Então, eu acho que o melhor conselho é o seguinte: mete as caras, pronto, vai, faz, né? Vai para ação, não fica só na teoria, não fica só no si, porque é melhor você
você saber que às vezes deu errado, mas você tentou, do que ficar naquela dúvida o resto da vida de como poderia ter sido, né? Então, acho que é isso. Espero poder ter ajudado aí a galera. O que precisarem, conta com a gente está lá na Tech Finance sempre, e esse é um tema que a gente aborda sempre, né? É isso. Acho Muito que bom. essa foi a definição perfeita do Guto. Vai com medo, porque a maturidade e a vida adulta requer isso, né? Você vai com medo, mas vai. Você não pode paralisar diante disso. Se joga que você vai descobrir que as catástrofes estão só na sua cabeça, né? Quando você se mexe, quando você age, as coisas vão acontecer. Se cerca de pessoas que te impulsionem no que você quiser realizar, porque é isso que você vai precisar, né? As pessoas que não te impulsionam, esquece elas, vai com fé. E se você tiver com muito medo, assiste o podcast do Chamado da Coragem que o Arthur fez, que o livro é ótimo, ajuda bastante, então te dá essas doses homeopáticas de coragem para se jogar no projeto. Boa. Muito bom, Ju. Tem o Guto falando aí, né, sobre história para contar e tal, e tem até uma frase de Ariano Suassuna que diz isso, né, que, pô, toda história ruim é boa de contar, e toda história boa é ruim de contar, né? Porque ninguém chega numa mesa de bar falando sobre, pô, tive um final de semana muito tranquilo e tal. Fala quando você, pô, estudou mais do que a média, e pô, deu errado, empreendeu, e aí você vendeu um serviço que você imaginava que ia ser de um jeito, foi de outro, e você se complicou e tal. Então, eu lembrei dessa história, mas assim, acho que o conselho, até para tentar fugir um pouco aqui do óbvio, vou pegar o exemplo, talvez, de uma das consultoras que a gente também acompanha num programa de acompanhamento, né? Uma das coisas que a gente faz, Arthur, é meio que uma anamnese para entender o que de fato aquela pessoa ela quer e o que para ela é sucesso depois de encerrada a implementação do programa e a transição de carreira é feita, né? Porque no fim do dia, empreender, né, tomar esse risco, ele é só um meio para uma coisa que eu quero alcançar, seja a felicidade, seja melhorar o meu padrão de vida, a minha remuneração, a grana que eu tenho. E uma das coisas que ela falou é que a filha dela agora está completando a maioridade e a filha dela ela não é de São Paulo, mas a filha tem o sonho de estudar no INSPER. E aí, o que representa sucesso para ela é poder manter a filha, né, morando em São Paulo, enquanto ela faz o curso lá no INSPER, que é o desejo dela. E aí, a provocação aqui final, né, para quem nos escuta, é que se você não tem a coragem, ou até agora, naquela curva de 10 anos que Ju falou, você está no 5º ano aqui, pensando em transicionar e não fez ainda e tal, se você não tem coragem por você mesmo, faça isso pelas pessoas que estão ao seu redor. Elas merecem a sua melhor versão e a tua melhor versão profissional, né, não é só a que te traz melhor remuneração, mais reconhecimento, o lugar onde você se sente mais feliz, mas esse impacto sobre as pessoas que estão ao seu redor também, ele é um impacto que vai te tornar um pai melhor, um esposo melhor, um amigo melhor para as pessoas que estão ao seu redor. E se você não tiver coragem de fazer isso por você, coloca essas pessoas que você ama na sua frente e pensa sob essa perspectiva de que elas também são impactadas positivamente por um ato de coragem, né? E esse pequeno ato de coragem que faz muita diferença. Então, acho que eu queria deixar essa reflexão. Que pedrada! Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar o meu conselho final aqui, mas antes eu vou fazer um momento jabá, porque tem muita gente que nos ouviu que essa hora está se mexendo na cadeira, né? E se sua transição for para o mercado financeiro, a gente desenvolveu uma ferramenta proprietária, né? Então, desenvolvemos dentro de casa, chamada Wealth Map, que, através do uso dela, se coletam alguns dados, se entende o seu momento, o seu contexto, e a gente faz um prognóstico, né, de como executar o objetivo que é estabelecido. Um deles é a transição de carreira. E a partir esse prognóstico, ele tem uma cara de plano de ação, né? Então, essa reunião, ela fica como um presente. Se você chegou até o final, quer dizer que você gostou desse conteúdo, você aproveitou esse conteúdo, esse tema é importante para você. E aí, se é o caso, eu tenho certeza que se a sua transição estiver dentro do mercado financeiro, de fora do mercado para dentro do mercado, ou se é
você já atua no mercado financeiro, mas quer sair de onde está, sobretudo se é para atuar com consultorias e um pouco do que o Guto falou aqui, né? Uma profissão que ela não é perfeita, mas ela tem várias características positivas. Vou pedir para a turma colocar um link na descrição aqui do episódio, você clica lá, você agenda, e aí sob a coordenação do Diogo, talvez com o próprio Diogo, você vai ter a oportunidade de ter essa reunião sem custo, não é isso, Diogão? Sim, só pegar carona no teu convite aqui, Arthur, uma das coisas que a gente falou foi sobre dar esse pequeno passo na busca de uma microvalidação. Talvez, né, para que você não saia daqui sem nenhum compromisso, o teu primeiro passo de microvalidação seja ter esse olhar externo sobre carreira para entender se é de fato o momento de transicionar, se não é o momento de transicionar, porque a gente é muito bom em dizer sim e dizer não também. Então, se esse episódio fez, né, mexer internamente você e está com esse frio na barriga, clica nesse link que vai aqui no episódio para que você possa agendar a reunião e a gente olhar para a tua carreira como ela está hoje. Se for o caminho, né, de direcionar em algum... se for o caminho para poder apontar uma direção, a gente vai fazer isso aqui da melhor forma possível e contribuir com o teu momento. Bom, quem sabe a gente não empreende juntos aí, não é isso? Pessoal, muito obrigado pelo tempo de vocês. O meu conselho, na verdade, é um grande pedido. Eu acho que tem muito ouro aqui, né? Reflexões muito profundas. Não seja egoísta, compartilhe isso com alguém que está passando por uma transição de carreira. Se você quer fazer uma transição e você é a pessoa que deveria ouvir e ouviu, compartilhe também, né? Compartilha, porque tem alguém no seu círculo, talvez seu cônjuge, talvez seus pais, ou enfim, alguém que é importante para você, um irmão, ou que não seja da família, um mentor. Isso pode fazer bem para essa pessoa, mesmo que ela não queira fazer transição, mas ela vai entender melhor a sua situação hoje. Isso é muito valioso, então compartilha com pelo menos uma pessoa, assim você vai ajudar essa pessoa, vai se ajudar e vai nos ajudar também a continuar fazendo esse trabalho aqui. Muito obrigado pelo seu tempo. Diogão, muito obrigado. Guto Ferrari, muito obrigado. Juliana Jobs, muito obrigado. Até a próxima. Um beijo no coração de todos e até o próximo episódio.